Olá pessoal, mais um vídeo aqui da parte de transmissão de energia elétrica. A gente vai resolver hoje o exercício 4.21, o problema 4.21 do livro Power System Analysis Design, do Glover, do Overby e do Sarma, que é a sexta edição que eu estou trabalhando aqui nesses vídeos com vocês, tá? Nesse problema aqui, que é o 4.21, ele fala o seguinte: refaça o problema 4.20, e aí vou tentar colocar para vocês aqui em algum lugar o card, né, o link para esse 4.20, mas como está na playlist, é bem provável que é o vídeo anterior, tá? Então, se está vendo o vídeo na sequência, a playlist na sequência, você vai relembrar quem que é o 4.20, tá? Ele fala, então, para refazer essa questão 4.20, se o feixe de cada fase, lembrando que na outra questão a gente tinha 3 condutores por fase, se ele passa até agora 3 condutores do tipo 1.351 kcm a CSR, na letra B a gente vai mudar para um de 900 kcm, tá? Em ambos os casos não vai modificar o espaçamento entre os condutores do feixe, nem entre as fases. E ele pede para comparar os resultados com a questão 4.20, certo? Bom, vamos fazer aqui então e comparar o resultado. Vou fazer como se já tivessem visto anteriormente o 4.20, tranquilo? Bom, no nosso caso, deixa eu voltar aqui em cima, né? Essa questão anterior, a gente tinha calculado que o DEQ, a distância equivalente entre os condutores da fase lá para gente, ele era de um valor de 5.992 metros, tá? A distância equivalente entre as fases aqui para gente. Então, na letra A, aqui agora para gente, o que a gente tem que relembrar é que a gente está a fim de calcular aqui nesse nossa questão é a reatância indutiva. Então, a reatância indutiva para a gente, ela vai ser o valor de 4π vezes a frequência, vezes o valor, deixa eu lembrar aqui, isso, vezes 10 a menos 7, né, o ln, do D aqui. Como tem um condutor em feixe, aqui vai ser o DSB para a gente. Isso aqui tudo vezes 10 a menos 7. E como ele quer em ohms por quilômetro aqui para a gente, esse valor vai ser vezes 10 a terceira. E vai dar para a gente o valor em ohms por km. Tá? Então esse é o nosso cálculo aqui. Então eu tenho que saber quem que é esse DQ e esse DSB aqui basicamente. O DQ a gente já tem, porque não modificou o espaçamento. Tem que calcular agora o nosso DSB. Lembrando que o espaçamento dos condutores para a gente do feixe, ele era de 0,5 metros, tá? Da questão 4.20. Então, na letra A aqui para a gente, o condutor, que é o ACSR aqui de 1.351 kcm para a gente, o GMR dele, tem que ir na tabela olhar. Então, na tabela, o GMR aqui dele, que é esse condutor aqui, que é o Martin, o GMR dele para a gente vai ser o valor de 0,0479 pés. Então, o GMR dele vai ser o valor de 0,0479 pés. Tá? Como eu fiz na questão anterior, eu vou transformar esse valor de pés para metros. Tá? Então, esse valor de pés para metros, eu tenho que dividir ele por 3,281. Tá? Então, eu vou ter que o valor de 0,0146 metros. Beleza? Bom, isso aqui não vai entrar na parte de baixo aqui, tem que calcular quem é esse DSB. Então, o nosso DSB aqui para gente, ele vai ser uma raiz cúbica, tá? Do valor do nosso GMR, que é 0,0146, vezes a distância entre os condutores do feixe ao quadrado, certo? Então, o nosso DSB, vou dar para vocês aqui, o nosso DSB, para 3 condutores por feixe, ele é a raiz cúbica do nosso GMR vezes a distância deles ao quadrado, que é essa equação que está aqui. Então, calculando aqui, a gente vai ter o valor de 0,1540, e aqui no caso, metros. Aí eu pergunto, faz sentido esse valor ser muito maior do que esse? Igual eu falei na questão 4.20, faz. Eu estou aumentando, né, o meu raio geométrico médio, que agora não tenho só um condutor. Eu tenho um condutor
uma fase em feixe de 3 condutores que eles estão espaçados entre si de meio metro. Então faz sentido sim o GMR ser maior aqui nesse caso. Tranquilo? E aí, o nosso XL aqui para a gente vai ser o valor 4 vezes π, vezes a frequência da questão anterior era 60 Hz, então colocando aqui para a gente. O Ln vai ser o mesmo, 12,5992 metros, e o nosso GMR aqui embaixo vai ser o GMR ajustado, que é o 0,1540, que é o famoso DSB aqui para a gente. Isso aqui tudo vezes 10 a menos 7, e como eu quero em ohms por quilômetro, o valor que tem que ser multiplicado por 10 a terceira. Tá? Isso aqui para a gente vai dar o valor de 0,3321 ohms por km. Tá? Então esse é o nosso valor aqui para a gente. Tranquilo? Na letra B, vou fazer aqui agora, depois a gente faz a comparação. Na letra B aqui para a gente, o que a gente tem? O nosso condutor aqui vai ser o ACSR 900 kg/mil. Então, o nosso condutor é o ACSR de 900 kg/mil. E aí, o GMR dele para a gente, na tabela lá olhar, 900 é o Canary, que vai ser o canário, deve ser em português, provavelmente, né? E o GMR dele é 0,391 pés, tá? Então, voltando aqui, o GMR aqui dele para a gente é o 0,0391 pés. De novo, vou passar esse valor para metros, então divide por 3,81 aqui para a gente, que vai dar o valor para a gente de 0,0119 metros. Tranquilo? Bom, vou calcular quanto que vale o nosso DSB, aqui agora, da mesma forma que eu fiz anteriormente. Vai ser uma raiz cúbica do GMR, ali para a gente, que é 0,0119, vezes a distância entre os condutores ao quadrado aqui para a gente. Calculando isso aqui, eu vou ter o valor de 0,14, cadê aqui? Isso, 1438 metros, tá? Bom, faz esse valor sentido? Faz, é maior do que esse. E se eu comparar com a letra A, que deu 0,15, aqui eu tinha um condutor com uma seção transversal maior e aqui eu tenho um condutor com uma seção transversal menor. Esse é menor do que o outro. Então faz sentido aqui o nosso bundle, nosso GMR do feixe, né, dar menor do que o valor que está aqui. Então são formas de você ver sua questão ao longo dela, né, está dando o resultado correto. Tranquilo? Por fim, calcular o XL aqui para a gente. Então, o XL vai ser 4 vezes π vezes 60 vezes o Ln de 12,5992 sobre 0,1438 vezes 10 a menos 7, que é em ohms por quilômetro, vezes 10 a terceira aqui para a gente. O que vai dar para a gente um XL de 0,3376 aqui, arredondando, né? Ohms por km. Beleza? Agora vamos à parte interessante. Tá? Vamos comparar o resultado. Vou fazer aqui no próximo slide. Uma comparação aqui pra gente. Tá? Bom, o nosso GMR, quando ele aumenta aqui pra gente, porque na letra A é uma seção transversal maior do que a da questão 4.20, tá? Esse aumento aqui eu calculei para vocês em função do GMR. O aumento do GMR aqui, ele é da ordem de mais ou menos 10,1%. Então, quando eu aumento o meu GMR em 10,1%, o nosso XL aqui para gente, fazendo os cálculos, que quais são os cálculos? É pegar esse valor aqui, 0,3321, dividir pelo valor da questão anterior aqui para gente, e menos 1 vezes 100, ele vai dar um XL para a gente aqui agora, que ele vai ser um valor, deixa eu botar aqui, né? Deixa eu botar, aumentar o GMR aumenta, 10,1%, o nosso XL
aqui agora ele vai ter um valor de menos 0,7% aproximadamente. Quer dizer que ele diminuiu aqui para a gente. E quando o meu GMR ele diminui, e aí da questão anterior para essa, a relação é de menos 10,1% de diminuição do GMR, eu vou ter que o nosso XL aqui agora, ele vai aumentar de 0,85% aqui para a gente, certo? Bom, então eu tenho um condutor aqui para a gente em feixe, certo? No caso, vou colocar só uma fase para representar aqui para a gente. Quando eu tenho um GMR maior para a gente, dos nossos condutores, quando eu aumento esse valor do GMR, se eu comparar com o caso base, vou botar aqui para a gente, a nossa reatância indutiva ela vai diminuir, certo? É como se o meu feixe aqui ficasse mais próximo um do outro, tá? E aí a nossa reatância indutiva ela diminuísse em função dessa aproximação dos condutores, porque eu vou ter um GMR maior, tá? Se eu pego esse valor do GMR e diminuo aqui para a gente, os meus condutores, o raio geométrico deles fica mais distante, né? Os centros deles ficam mais distantes, tranquilo? E aí eu tenho agora um aumento da minha reatância indutiva. Então, qual seria o melhor dos mundos, vamos dizer assim, mantendo a mesma distância que a gente tem dos condutores aqui para a gente? Seria eu usar um condutor o maior tamanho possível. Porque quanto maior for o meu condutor, quanto maior for o GMR dele aqui para a gente, menor vai ser a minha reatância indutiva da minha linha. Tá? Essa é a consequência, essa é a relação que a gente tem. Tá? Na prática, a gente não pode fazer isso porque um condutor com seção transversal maior, ele é mais caro, ele pesa mais, toda a complexidade que envolve os custos relacionados a uma construção de uma linha de transmissão. Tá? Mas a consequência para a gente na questão da reatância indutiva é que, mantendo a mesma configuração aqui para a gente, que a gente manteve o mesmo espaçamento entre os condutores, que era cada 10 metros, eu estou enganado na questão anterior, tá? E de 0,5 metros aqui entre eles, quando eu mantenho a mesma configuração e aumento ou diminuo o GMR de um condutor, eu troco um condutor por um de seção maior ou um de seção menor, a nossa consequência é a inversa. Se eu aumento o GMR, eu vou diminuir a minha reatância indutiva. Bem menos do que eu aumento. Então, aumentou 10%, diminuiu aqui quase 1%. Tá? Então, uma relação também que não é proporcional na mesma escala. Tá? E quando eu diminuo o meu GMR, eu vou aumentar a minha reatância indutiva. E, de novo, essa relação também não é direta. Tá? Diminuiu 10% aqui e aumentou quase 1% aqui na parte da reatância indutiva. Tranquilo? Então esse é o principal, é o objetivo da questão, é a gente chegar nessa comparação aqui e ver qual que é a relação que a gente tem quando a gente muda o GMR do condutor na mesma configuração de uma linha de transmissão que está com os condutores em feixe. Certo? Espero que tenham gostado e eu vejo vocês num próximo vídeo.